com o objetivo de tentar impedir as conquistas constitucionais dos negros nos Estados Unidos, né? A maioria deles eram todos cristãos, protestantes, brancos, e eles usavam de extrema violência para tentar impedir que os negros conquistassem os seus direitos constitucionais. Essa, inclusive, já é a grande diferença, né, entre os afro-americanos e os afro-brasileiros. Porque aqui no Brasil, mesmo com a Lei Áurea, com o estabelecimento da Lei Áurea em 1888, os afro-brasileiros não tiveram direitos constitucionais, né, garantidos na Constituição. Tá? Então essa imagem inicial remonta a essa realidade aí. Tá? A próxima imagem eu vou trabalhar aí com o nascimento do racismo. Como é que nasce o racismo? O Carlos Moore, em todas as suas pesquisas, ele vai fazer menção desse nascimento aí do racismo. Né? A imagem que vocês estão vendo nesse slide é justamente de um navio negreiro. Esse é um quadro pintado no século XIX por Rugendas, um dos pintores de maior expressão do século XIX. Junto com Rugendas, pois não, pode falar. Pronto, então deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar pra onde? Permitir, 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 permitir. Ok, entrou uma galera aí. Fala pelo áudio. Tá gravando, Hannah, o áudio, você tá? Grave, filha, por favor. Porque depois Pronto, ele entrou posta uma pros alunos de galerinha aqui. ajuda. Você tá gravando o áudio, eu tô tentando gravar aqui. Eu acho que eu vou ficar na... Deixa eu voltar aqui para a apresentação aqui na tela. Aí. Porque aqui, pelo menos eu vejo quem está entrando. Né? Vocês estão acompanhando os slides aí? Vocês conseguiram abrir slides? Porque eu tirei o slide aqui para poder ver o pessoal que está entrando, entenderam? Ok, estão acompanhando os slides? Paramos no segundo slide, que eu estou falando do nascimento do racismo. Né? O nascimento do racismo, ele está amparado ao nascimento também da escravidão transatlântica. Então a gente precisa entender um detalhe aqui. Escravidão existe desde o início das grandes civilizações. Escravidão é a instituição mais antiga que nós temos na humanidade. A diferença é que a escravidão antiga, ela era uma escravidão baseada em questões jurídicas, questões bélicas, de conquistas e etc. A escravidão antiga, ela não tinha uma conotação étnica. Ninguém era escravo na antiguidade por causa da sua origem ou por causa da sua cor. O que fazia uma pessoa ser escrava desde a antiguidade era questões de guerras, de conquistas, questões de crimes, de dívidas. Esses eram fatores que levavam a pessoa a ser escrava na antiguidade. Ok? Então ninguém era escravo porque era preto, branco, gordo, alto, magro, ou porque pertencia a uma determinada etnia. O que é que comprova isso? Que qualquer escravo na antiguidade podia se tornar livre e até mesmo alguém importante. Tem na história do Império Romano, no período do Marco Aurélio, que foi um imperador que era também filósofo, ele era estoico. Eu vou falar disso quando eu der aula de filosofia para vocês. O Marco Aurélio teve um escravo chamado Epiteto. E esse escravo de Marco Aurélio acabou se tornando um tipo de braço direito dele. Tá? Tem um filme chamado Ben-Hur, não sei se vocês assistiram esse filme,
O Ben-Hur também é a história de um cidadão livre, um judeu que acabou se tornando escravo, e de escravo depois ele se torna também alguém importante na sociedade romana. Então, essa é a concepção de escravidão antiga que sempre existiu. João José Reis, que é um historiador brasileiro, também trabalha muito em cima dessa reflexão da questão da escravidão. Tá? A imagem do slide, como eu falei, está mostrando aí uma representação do tráfico negreiro para o vestibular ou tráfico transatlântico, a partir do século XV. Tá? Essa escravidão vai ser direcionada especificamente a africanos. São os africanos agora que vão estar sendo escravizados para servirem de mão de obra escrava nas Américas, nas colônias nas Américas. Então, é nesse contexto que vai surgir a ideia de que o escravo era essencialmente o negro. Tá? Então, assim, eles vão capturar africanos de várias regiões da África, da costa africana, de Moçambique, da Guiné. Mas quando esse escravizado era vendido nas colônias, ele era vendido com a alcunha de negro da Guiné. Por quê? Porque criou-se a concepção mercadológica aqui nas Américas que o escravo bom era o negro da Guiné. Então aí surge a ideia do racismo. Eles vão associar a cor negra à escravidão e a ideia de que o negro era naturalmente escravo. Então, a priori, oi, Brian chegou para nos salvar, o Salvador, o Messias Salvador. Legal. Tá, cara, eu só não tô conseguindo compartilhar minha tela com os slides. Eu tô no celular porque eu não consegui a webcam no computador, entendeu? Eu tô usando. Não. Não, se der, velho, para eu colocar aqui o slide, minha imagem fica perfeito, fica mais didático, né? Tá ok, tá ok. Legal. Então, enquanto vocês estão me ouvindo ainda? Alô? Pronto. Então, enquanto o Brian resolve aí, a gente vai continuar aqui para não perder a reflexão, tá? Então, surgiu a necessidade de associar o africano ao ser escravo. Então, a princípio, isso era algo mercadológico, mas criou, o que a gente vai ver no final do slide, já o estigma de associar o africano, o preto ou negro, à escravidão, alguém que era naturalmente escravo. Essa concepção de naturalmente escravo, ela já existia na Grécia Antiga, né? Um dos maiores filósofos do período clássico. Oi, pronto, Brian. Certo. Sim. Certo. Aqui, do fone. Certo. Deixa eu ver aqui. Mas não está aparecendo essa opção, entendeu? Aqui em cima, deixa eu ver, peraí. Aqui. Apresentar a tela. Pronto, cliquei. Iniciar a apresentação. Aí sumiu tudo, cara. Aham. É. Já está aberto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, micro SD não. Tá em memória. Deixa eu ver. Pronto. A história do racismo. Mas eu não estou mais me vendo. Oi?
Aqui. Pega o fone, Rony, você ouve ele falar. Pegue um fone. Aqui. 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 Não, desculpe, deixa eu voltar aqui. Aqui. Pronto. Tá carregando, mas carregou só o slide e eu sumi. Aham. Isso aqui, eu não tenho qual é a opção que eu tenho aqui para continuar. Por isso que eu tirei, entendeu? Ah, tá. Já vi aqui. Yes. Aham. Valeu, valeu. Tá. Valeu, Brian. Obrigadão. Então deixa eu continuar. Gente, como eu não estou mais vendo a tela, se chegar mais alguém pedindo, vocês me avisam para eu poder adicionar aqui, ok? Então, retomando aqui o raciocínio, tá? Eu parei aonde mesmo? Quem está atento aí? Quem está prestando atenção? Quem tá prestando Do atenção, né? racismo, você falou do racismo. Da questão da escravidão. de racismo. Não, Alô? né? Aí é difícil, né? Alguém pode me dizer onde eu parei? Você parou dizendo que... Ah, tá. Me lembrei agora aqui. Então, assim, essa questão, no século XV, o tráfico transatlântico vai gerar a concepção de que o negro africano era naturalmente escravo. Então, retomando, essa ideia de que alguém é naturalmente escravo já existia desde a Grécia Antiga. O Aristóteles, ele acreditava nisso, né, de que alguns seres nasceram para a escravidão. A diferença é que na antiguidade, como eu já falei, esse ser escravo podia se tornar livre, inclusive podia se tornar alguém importante. Na história das grandes conquistas, como Cartago, né, o grande general Aníbal era negro. Os grandes faraós do Egito Antigo, todos eram negros. Né? Você pega aí as páginas, pessoal que gosta de ler Bíblia e tal, a Bíblia ela está situada entre Península Arábica e norte da África. Então, a maioria dos grandes personagens da Bíblia, da história judaica cristã, eram pessoas miscigenadas e a maioria também de pele morena, negros. Então, é a partir do século XV que começa a surgir essa concepção de associar a cor da pele à escravidão. Tá? E o problema disso é que essa concepção delegou ao mundo o problema sério e crônico do racismo. Não tem como negar isso. Eu sei que tem muita gente boa aí, inclusive muitos intelectuais querendo amenizar a coisa, querendo provocar um certo relativismo em relação a isso, mas isso não é viável. Tá? É algo sangrento, é algo doloroso, é algo que está impregnado nas nossas sociedades, que é a questão do racismo. Tá? Então essa imagem aí remonta a isso, ao nascimento do racismo, e ele nasce junto com a escravidão transatlântica. É a maior diáspora da nossa história, a diáspora africana. Né? Os africanos foram despatriados, foram desenraizados de forma brutal, foram trazidos para as Américas como mão de obra escrava, e ao chegar aqui, eles perderam tudo, foi tirado tudo deles. Agora sim, essa reflexão não é para tornar também o escravizado em uma vítima, tá? Porque os escravizados lutaram de toda forma contra a escravidão. Não é um discurso de vitimização, mas é um discurso histórico para se entender. E ainda nessa imagem existia dois tipos principais de captura na África. Dois tipos, tá? A primeira captura que ocorria era através do escambo, ok? Ou seja, muitos líderes africanos
é que negociavam seus cativos para serem vendidos e transportados nos navios negreiros, né? A moeda de troca era a cachaça e o fumo chamado de rapé, ok? Essa era uma forma aí de captura, a transação, né? Pois não, pode falar. Sim. Ok, essa sua pergunta ainda está dentro desse primeiro slide. Ó, a percepção que eles tinham era de pânico, de terror, tá? Em primeiro lugar, os traficantes de escravos, eles fediam muito. Eles fediam a carne podre, tá? Então, a ideia do fedor e a ideia de não saber para onde estava indo gerava um pânico fora do comum nas pessoas que estavam sendo negociadas no tráfico transatlântico. De fato, eles não tinham ideia do seu destino. Vários... Sim, e aqueles que vendiam também não tinham ideia, porque qual era o interesse? Qual era o interesse do chefe, exemplo, do chefe de uma aldeia, do chefe de uma sociedade sem Estado na África? Ele queria ganhar, ele queria ter o lucro dele, fosse através da cachaça, através do rapé, ou através de qualquer outra troca, né, feita com escambo. Eles realmente não tinham dimensão. Vamos lembrar... É. É, justamente. Não, mas é que está. Qual era a concepção de escravidão que esses chefes africanos ou que esses negociadores africanos tinham da própria escravidão? Que era aquela escravidão antiga, o que José Reis vai chamar de escravidão tradicional ou familiar, não é? Então eles não tinham ideia de que aquela pessoa estava sendo despatriada, desenraizada e que ao chegar no seu destino, ela perderia toda a sua identidade, ok? Ela seria animalizada, completamente animalizada. Essa é a grande questão, tá? Ok? Pronto. Ótimo. Aí você está num turbilhão de discussão que não tem fim, tá? Infelizmente, é isso aí que acontece hoje nos meios acadêmicos. Eu ensino também em faculdade e vejo que isso é uma realidade hoje. As pessoas tentam, inclusive negros, né, pessoas que são afrodescendentes, querendo dizer, inclusive, que não tem violência contra negros. Eu acho isso um absurdo, tá? Um absurdo. Pois é. Então, isso é comum, tá? Isso é muito comum. Mas, porque o nosso foco aqui, inclusive, não é nem a gente entrar em uma discussão exaustiva sobre o tema, mas a gente entender como o Enem vai querer abordar esse tema. Esse é o nosso grande objetivo aqui, ok? Mas, agora, mas as perguntas eu acho que são válidas e que enriquecem a aula, ok? Beleza, então. Então, continuando, tá? O próximo slide, vamos ver aqui. Então, eu já tenho a ideia da escravidão e do racismo. Lembra comigo que eu já tenho formado a concepção de que ser negro era ser escravo. Isso foi terrível aqui para o Brasil, tá? A diferença entre Brasil e Estados Unidos é que lá nos Estados Unidos, com o advento do processo de abolição, os afro-americanos eles vão ter conquistas constitucionais. De outro lado, a violência lá vai ser maior contra os afro-americanos, bem maior, né? Talvez bem maior até do que no Brasil, né?
De outro lado, os negros aqui, ou afro-brasileiros, demoraram muito para ter conquistas constitucionais. E permaneceu na sociedade o estigma da cor, como afirma um sociólogo chamado Horaci Nogueira, né? É o estigma da cor. E isso, para mim, é inquestionável. E eu costumo dizer, se alguém quer saber o que é ser negro no Brasil, pinta-se de preto e sai na rua, que você vai ver o que é, né? Qual é a reação das pessoas, o que é viver em sociedade quando você carrega em si mesmo aspectos até hoje presentes do que foi a escravidão no Brasil. Tá? O que essa imagem está mostrando para a gente aí? Eu tenho as duas pinturas, se não me engano, é do Jean-Baptiste Debré, que foi um pintor que veio para cá com a missão francesa, no período da vinda da família real para o Brasil. E o Debré, ele começou a tentar representar o Brasil para o mundo, né? Através da arte da pintura. O que é que nós estamos vendo aí? A representação de uma família patriarcal. A gente vê aí, né, o pai, a mãe sentados na mesa, rodeados de escravos, né? Eu tenho aí uma mulher abanando o casal, o homem de prontidão para servir, e as crianças como se fossem livres, mas não são, porque elas são filhos de escravizados. O que é que Debré está mostrando para a gente, historicamente falando aí? Vai existir aqui no Brasil, basicamente, dois tipos de escravos. O escravo da casa, o escravo doméstico e o escravo do campo, que vai sofrer mais violência, que é o escravo que vai trabalhar a priori nas lavouras canavieiras, né, no chamado plantation. Mais tarde eles vão trabalhar também na mineração e depois nas fazendas de café. A diferença entre o escravo doméstico e o escravo do campo é que o escravo doméstico, como a própria palavra já diz, ele vai ser domesticado, ok? Ele vai ser domesticado, ele vai ser induzido ou condicionado a achar que sua situação é normal, que ele tem algumas garantias, ok? Já o escravo que está no campo, que está na lavoura, que está recebendo chicotada para trabalhar, que dorme na senzala, na maioria das vezes com os pés presos, com grilhões, e esse escravo aí, ele vai ser perigoso, ele vai se revoltar, quando ele tiver a oportunidade, ele vai matar o feitor, né? Ele vai matar o capitão do mato, lembrando, inclusive, que o feitor e o capitão do mato, na maioria das vezes, eram mestiços ou negros também, tá? Ele vai matar o senhor, ele vai estuprar a filha do senhor. Então, assim, consequências de um sistema de violência, um sistema brutalmente violento. Não tem como a gente romantizar isso aqui. Tá? Então essa imagem está mostrando isso para a gente aí. A outra imagem é mais dramática. Vocês estão vendo aí um escravizado no tronco, que é chamado de pelourinho, tá? E um outro negro chicoteando ele por qualquer outro motivo. Porque desobedeceu o Senhor, porque tentou fugir, porque fez o que na época a maioria dos senhores de escravos diziam corpo mole, que inclusive até hoje é uma expressão usada para poder tentar reprimir ou chamar a atenção de funcionários que trabalham em limpeza, como gari, pessoal de higienização. Está fazendo corpo mole? É uma expressão da escravidão, que até hoje as pessoas falam como se isso fosse normal. Tá? Então esse cara está sendo chicoteado, está sendo punido de forma, digamos aí, jurídica. Eu não sei se vocês podem perceber na imagem, do lado do cara que está chicoteando, você vê a torre de uma igreja, tá? E atrás do pelourinho, você vê o que está sendo representado aí, um tipo de sede jurídica. Ou seja, o castigo
que o escravo recebia na escravidão, ele era recebido aos olhos de Deus, que era a religião, e aos olhos do Estado, no caso, o Império Português. O castigo era oficioso, tá? Fazia parte do sistema do sistema escravocrata. Desculpem aí, viu? A língua pegou um pouquinho aqui. Então, esse era o tipo de punição, tá? Que é um fator que mais tarde vão ter consequências drásticas na luta contra a escravidão. Porque, de um lado, eu vou ter abolicionistas que vão querer lutar com leis, né, com diálogo, mas, de outro lado, muitos abolicionistas, como o Luiz Gama, vão apostar também na violência, na luta. Né? A gente vai ver um slide mais para frente, dois grandes líderes que lutaram contra a segregação dos Estados Unidos, que é o pastor Martin Luther King e o líder muçulmano, o Malcolm X. E vocês vão ver lá que os dois tinham ideias um tanto distintas na luta contra a segregação. Ok? Alguma pergunta ainda nesse slide? Posso continuar? Ok, vamos lá. A próxima imagem. Agora, aquilo que vai ser concebido no século XV, de que o escravo ou escravizado, ele era naturalmente negro, que ser negro era ser escravo, no século XIX vai virar ciência. Eu acredito assim, o pessoal que fica tentando amenizar as consequências da escravidão, ou querer dizer que não existe racismo, que é uma coisa ultrapassada, eu penso que eles precisam estudar mais um pouquinho. Quando a gente estuda, a gente tem uma visão diferente. Século XIX, racismo vai virar ciência. Eu já tenho um legado da escravidão. Eu já tenho um legado de milhões de africanos que foram escravizados e que seus descendentes receberam esse legado, né? Socialmente falando. Agora, no século XIX, o racismo, que é fruto da escravidão, essa seria a melhor definição para racismo, ela vai se tornar científico. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Vamos lá, aqui. Racismo e ciência. Vocês estão vendo aí a imagem de destaque é do Charles Darwin. O Charles Darwin não era racista, tá? Ele escreveu uma das maiores obras científicas, que é a evolução da espécie humana. Ok? Ele vai ser muito preciso nessa questão científica. Só que durante o século XIX, historicamente falando, eu tenho o desenvolvimento do imperialismo e do neocolonialismo. O imperialismo consistiu na expansão das potências europeias, as potências ligadas ao capitalismo industrial. E o neocolonialismo, como o nome já diz, um novo colonialismo, consistiu na busca de matéria-prima, mão de obra barata e expansão do mercado industrial europeu. Em que regiões? No continente africano e no continente asiático. Então eles vão fazer uma releitura da obra de Charles Darwin, que vai ser chamado de darwinismo social. O Charles Darwin, de um lado, ele vai defender a ideia de seleção das espécies, falando da origem, né, das espécies. Os cientistas do imperialismo vão fazer uma releitura disso, afirmando que havia raças inferiores e raças superiores. As raças superiores, evidentemente, eram os europeus, e as raças inferiores eram aqueles que estavam sendo agora conquistados, não é? Índios, africanos e asiáticos. Isso vai se tornar científico.
As imagens menores que vocês estão observando aí está mostrando várias vertentes da ciência racista do século XIX. Quais são? Primeiro, a craniologia, o estudo dos crânios, que vão tentar comparar o crânio dos africanos ao crânio dos macacos, né, dos gorilas, tá certo? A eugenia, que vai afirmar que a raça branca europeia era superior e destinada a conquistar o mundo. Essa ideia foi tão forte, foi tão poderosa, porque está ligada à ciência, que é essa ideia que vai gerar no século XX, na Europa, os piores regimes políticos que existiram em nossa história, como o nazismo na Alemanha, ok? E outros regimes totalitários que existiram pelo continente europeu. Fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. Mas de todos esses regimes, o mais racista foi o nazista, porque Adolf Hitler, ele já tinha sido educado desde novinho com essa ideia de que a raça branca ariana, especificamente ariana, era uma raça superior e